Quando o assunto é investir em empresas de commodities, principalmente quando estamos falando de bolsa de valores, sempre há uma polêmica e é inevitável que surja aquela dúvida se vale ou se não vale a pena investir em companhias desse tipo. Há quem diga que sim, outras pessoas nem tanto, cada um com seus argumentos e como eu sempre gosto de dizer, tá tudo bem, cada um com as suas razões. Mas por que existe essa polêmica? A gente poderia citar alguns adjetivos como a imprevisibilidade, o maior risco de empresas desse tipo, a baixa diferenciação nos seus produtos, entre outros. E obviamente é preciso nós esmiuçarmos um pouco mais esse tema. Desse modo, para nós aprofundarmos, precisamos dar dois passos atrás. Primeiro, o que são empresas commodities, para depois então nós entendemos quais são os riscos de se investir em empresas desse tipo. Se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino dos Balangandã. Tem que ativar o sininho, senão você vai perder vídeos sobre dinheiro, investimentos, riqueza, prosperidades e assuntos correlacionados. Tenho dois recados. Primeiro, comunidade no Discord. Eu já venho comentando esse tema nos últimos vídeos. Se você ainda não faz parte, não deixe de fazer parte da nossa comunidade lá no Discord, uma comunidade criada para você, com salas abertas para você poder interagir com outros investidores, com salas de notícias, com salas de calendário de balanço e assim por diante. Tem muita coisa boa, tenho certeza que você vai gostar bastante. Segundo recado, se você ainda não me segue, não deixe de seguir aqui no meu Instagram, porque por lá eu sempre estou interagindo mais com as pessoas. É mais fácil por meio dos directs ou por meio das caixinhas de perguntas, a gente pode acabar trocando uma ideia, beleza? Outra coisa que eu preciso deixar muito claro antes de nós continuarmos o vídeo, eu prometo que é rapidinho, é um disclaimer, que o que eu estou trazendo aqui não se trata de recomendação de compra nem de venda. Cada um invista com seus princípios. Eu estou trazendo simplesmente um compartilhamento de conhecimento para você poder discernir melhor sobre os seus investimentos. Não fique seguindo dica de canal nenhum do YouTube, porque senão você já sabe o que eu ia fazer aqui. Beleza? Dando sequência, continuamos. Primeiro vamos dar um passo atrás. Eu acredito que muita gente não saiba. Precisamos definir o que é commodity. Então, de maneira bastante resumida, o que são commodities? Commodities são produtos que são iguais em diferentes partes do mundo e são regidos, são negociados por um preço global. Soja, milho, petróleo, minério de ferro e assim por diante. Quer um exemplo? Qual que é a diferença do preço do barril de petróleo brasileiro para o barril de petróleo da Arábia Saudita? Não tem diferença. O preço é mesmo, porque ele é regido globalmente. E qual que é o problema disso? Para ficar mais claro, vamos pegar como exemplo duas pessoas, dois mineradores, beleza? Dois mineradores de ouro, digamos que cada um garimpou 250 gramas de ouro, sabendo que o preço ele é único de uma commodity e que os dois foram vender os seus ouros, tá bom? Os dois venderam os seus 250 gramas de ouro, daí eu te pergunto, qual deles teve maior lucro? Alguns podem pensar, nenhum, os dois tiveram o mesmo lucro, porque venderam a mesma quantidade, né? Não necessariamente. Por quê? O que vai definir quem teve maior lucro é aquele que teve menor custo. Digamos que o garimpeiro A, ele conseguiu garimpar 250 gramas, mas ele teve um custo muito alto para conseguir garimpar. Agora o garimpeiro B conseguiu também garimpar os 250 gramas, mas ele teve um custo muito menor, ele foi muito mais rápido para garimpar, ou seja, esse aqui teve um maior lucro. Mas, inclusive, nós poderíamos ainda questionar se realmente os dois tiveram lucros. Por quê? Se os dois tiveram custos acima do que eles conseguiram garimpar, eles podem, inclusive, ter prejuízos. Portanto, entenda, para um processo de commodity, não interessa necessariamente o quanto se gerou de receita, mas qual a relação dela com o custo da operação. De nada adianta eu garimpar 2.500.000 reais e ter um custo de 3 milhões para a operação. Então, compreendido onde está o X da questão com relação às commodities, agora trazendo isso para as companhias. Sabendo que o preço do produto ele é regido globalmente, que a companhia pouco tem o que fazer com relação a esse quesito, inclusive eu quero trazer um gráfico aqui para a tela que mostra a cotação do barril do petróleo de 5 anos. Veja que se a gente traçar uma linha reta, o preço pouco
se movimentou, pouco andou. Na verdade, ele variou para cima, para baixo, mas na média a empresa não conseguiu lucrar mais com a valorização do produto. Pelo contrário. Aí nesse caso a companhia tem duas opções. Ou ela se transforma mais efetiva operacionalmente, isso é, reduzir os seus custos, gastar menos para extrair a mesma quantidade, com isso eu mantenho minha receita, reduzo o meu custo, tenho uma margem maior, lucro mais. Ou a segunda opção é extrair cada vez mais, com isso eu consigo trazer mais dinheiro, mais caixa para a companhia. Só que aí também entra naquela questão, a demanda para o mercado, não adianta eu ficar aumentando o volume de extração se eu não tenho para quem vender. E se eu tenho muito produto no mercado e pouca demanda, o que ocorre com o preço do produto? Se desvaloriza. Volta para o gráfico aqui, foi o que aconteceu no meio do ápice de 2020. Não vou citar aqui para o YouTube não sacanear meu vídeo, mas veja só o que aconteceu aqui nesse pico de 2020. Tinha muito petróleo no mercado mundial e as empresas estavam parando as suas produções, ou seja, não tinha consumo para isso. Consequentemente, o preço do produto se desvalorizou. E ainda falando de custos, primeiro, não há custo nenhum de você curtir, compartilhar esse vídeo e ajudar cada vez mais pessoas. Mas nós temos que considerar também custos não previstos, custos que fogem do controle da companhia, como por exemplo uma alteração regulamentar, uma alteração de regime tributário, ou que seja. Se você pensa assim, são companhias que não conseguem se diferenciar pelo valor do seu produto, elas conseguem se diferenciar pela sua eficiência operacional. Então, se surgem outros custos que fogem do controle, custos não previstos, seja externo ou até interno, isso pode, inclusive, inviabilizar uma operação ou inviabilizar uma companhia. Sem entrar no mérito também, porque eu sempre comento que nós não temos como prever o futuro, temos que ser humildes perante as incertezas, mas temos que colocar no papel também o seguinte: será que aquele produto ainda tem espaço no futuro? Não estou dizendo aqui que vai acontecer ou não, mas, por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, como ficará o petróleo? Qual é o risco do petróleo reduzir o seu consumo no futuro frente às energias renováveis, por exemplo, a energia elétrica que está tão na moda agora? E por questões como essas, poderemos inclusive abordar, infelizmente, alguns casos de corrupção, mas por questões como essas, que empresas ligadas majoritariamente a commodities é que estão inseridas em setores extremamente cíclicos. E para o investidor que está começando, ou um investidor que não tem um critério de análise, investir nesse tipo de companhia vai ter que estar ligado também a uma conversa recorrentemente com o seu psicológico. E de maneira bastante pessoal, eu busco evitar esse tipo de companhia na minha carteira de investimento. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. São empresas que não me chamam a atenção. Eu prezo sempre por empresas mais perenes, ótimas geradoras de caixa, ótimo índice de lucratividade, endividamento, etc, etc, etc. São questões que eu já abordei no vídeo dos pilares. Então, resumindo tudo isso, devido a essa não diferenciação do valor do seu produto, mas por essa busca de diferenciação pela eficiência operacional, ligado a todos esses eventos que fogem do controle da companhia, seja nacionalmente ou internacionalmente, ou a outros fatos que nós abordamos aqui no vídeo, é que eu fico de fora dessas companhias, mas isso é uma opinião de cada um. Você tem que saber pelos critérios e os princípios que você está investindo. A minha opinião eu expus aqui. Espero ter agregado conhecimento e lhe desejo sempre um futuro extremamente próspero. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar ele. Ajuda o canal do Saldo Zero a chegar para cada vez mais pessoas, beleza? Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!